Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao MA Trader. Eu sou Miguel e na aula de hoje vamos falar sobre o primeiro registro, uma defesa que está desde a primeira vela do lote e você nem sabia. Beleza, mas o que é o primeiro registro? O que eu marco e como que eu opero ele? O primeiro registro é muito simples de identificar mesmo, rapaziada. Na aula do lote, eu fiz uma demonstração dos pavios do fechamento e da abertura de uma vela. No caso da primeira vela do lote, vai se encontrar ali o primeiro registro, dessa forma aqui, ó. Essa vela aqui, sendo a primeira vela do lote, tem tanto o primeiro registro aqui na abertura, no pavio da abertura, quanto no pavio do fechamento. E lembre-se, o primeiro registro não é a vela, é a ponta do pavio. Beleza? A ponta do pavio na extremidade da abertura aqui, ó. Pavio da abertura, extremidade. E na extremidade da ponta do pavio do fechamento. Sendo a primeira vela do lote. Assim, dessa maneira aqui, ó. Beleza? Identificamos aqui a primeira vela do lote. Então, se nesse caso aqui tiver pavio tanto no fechamento quanto na abertura, os dois pavios são o primeiro registro. Tanto esse de cima quanto esse da abertura. Tá, identifiquei a primeira vela do lote e eu sei que aqui é o primeiro registro no fechamento e o primeiro registro aqui na abertura também. Eu identifiquei isso. E agora, o que eu marco e como que eu opero isso? Para operar a favor do primeiro registro, precisamos identificar onde que estão as defesas e qual domínio essa defesa pertence. No caso aqui, sendo uma vela de compra, aqui está a abertura dela e aqui está o pavio da abertura. O que significa? Que por um momento essa vela se tornou vermelha e os compradores aqui jogaram o preço para cima. Então aqui a gente entende que o pavio da abertura tem o domínio comprador. O primeiro registro aqui na parte de baixo da primeira vela do lote tem domínio comprador. E o primeiro registro na parte do fechamento tem domínio vendedor. Porque a vela chegou até aqui em cima e os vendedores jogaram esse preço aqui para baixo. Então aqui na ponta do pavio, nesse primeiro registro tem domínio vendedor, onde os vendedores estão posicionados jogando o preço para baixo aqui. Ou seja, quando uma compra vier e travar exatamente aqui, a gente tem a leitura de reversão perante esse primeiro registro aqui. Da mesma forma aqui embaixo, quando uma venda vier e travar aqui na ponta do pavio, na extremidade, não em qualquer lugar da primeira vela do lote, mas sim aqui na ponta do pavio está o primeiro registro, onde estão os compradores posicionados no pavio da abertura. Então, quando travar uma venda ali, a gente tem a leitura de reversão perante o primeiro registro da abertura da primeira vela do lote. E isso funciona também por causa da vela de venda. A primeira vela do lote de venda também possui o seu primeiro registro, tanto na abertura, no pavio da abertura, tem o primeiro registro. Lembra, primeiro registro quer dizer a ponta do pavio. Então, a vela de venda também tem o seu primeiro registro aqui no pavio da abertura e aqui no pavio do fechamento também. Só que no caso da vela de venda, a polaridade é ao contrário. Então, aqui em cima, a vela de venda nasceu aqui, subiu até aqui, se tornou verde por um momento e os vendedores jogou esse preço para baixo. Então, aqui na ponta desse pavio tem vendedores posicionados. Então, vamos marcar aqui como defesa do preço o primeiro registro. E aqui embaixo, a venda desceu até aqui e os compradores jogou esse preço para cima. Então, aqui na ponta do pavio tem domínio comprador. Então, vamos marcar aqui como domínio comprador e esperar a operação acontecer. No caso da vela de venda, se uma venda travar aqui na ponta desse pavio, nesse primeiro registro do fechamento da venda, da primeira vela do lote, temos domínio comprador aqui. Tem os compradores posicionados, então vamos operar a favor da reversão aqui, certo? Aqui na parte de cima é a mesma coisa, só que aqui tem um domínio vendedor. Então, quando a compra bater aqui em cima e travar, temos leitura de reversão aqui para pegar uma vendinha bonitinha, certo? E uma coisa que muita gente desconhece sobre o primeiro registro: a primeira vela do lote não é a única que detém o seu primeiro registro. Tem uma vela no gráfico também que, quando acontece, o pavio do fechamento também se torna o primeiro registro, que é a vela de comando. O que é uma vela de comando? Quando uma vela não deixa pavio na sua abertura, ela é uma vela de comando. Nesse caso aqui, ela é um comando. Olhando aqui embaixo, é uma vela de compra. Olha aqui embaixo, não tem pavio na abertura. Então, é uma vela de comando aqui. E quando essa vela de comando
termina com pavio no fechamento, esse pavio aqui é um primeiro registro também. E aqui tem o seu domínio vendedor. Mesmo essa vela aqui sendo a segunda, a terceira, a quinta, a décima, não importa a posição dela no lote. Se ela for uma vela de comando e ter pavio no fechamento, o pavio do fechamento se torna um primeiro registro, uma defesa do preço. Então aqui, quando uma compra vier e travar exatamente na ponta do pavio, no primeiro registro, temos domínio vendedor aqui. Então, se temos os vendedores posicionados aqui, então eu vou pegar uma venda aqui, uma leitura de reversão. Da mesma forma aqui, na vela de venda, quando uma vela for uma vela de comando, não tem pavio aqui na sua abertura, perceba que ela não é a primeira vela do lote, mesmo assim, esse pavio aqui no fechamento é um primeiro registro, porque essa vela aqui é uma vela de comando, não tem pavio na sua abertura. Então, se essa vela aqui é uma vela de comando e tem pavio no fechamento, esse pavio aqui também se torna um primeiro registro, também é uma defesa do preço. Nesse caso aqui, é uma defesa compradora. Esse primeiro registro aqui é uma defesa compradora, ou seja, quando uma venda vier e terminar travada aqui no primeiro registro, temos leitura de compra, uma leitura de reversão a favor dessa defesa aqui do primeiro registro no pavio do fechamento da vela de comando. Se por acaso acontecer um cenário parecido a esse, observe, aqui o pavio do fechamento da vela de comando, tendo o seu primeiro registro, tem o seu domínio de venda. Então, se a compra terminar travada aqui, temos uma operação de venda a ser buscada aqui. E se uma venda terminar travada aqui no primeiro registro da primeira vela do lote, temos domínio de compra. Então, vamos pegar uma reversão aqui, uma operação de compra a favor desse primeiro registro aqui. Lembrando, o primeiro registro tem tanto na primeira vela do lote, no pavio do fechamento, tanto no pavio da abertura da primeira vela do lote e também no pavio do fechamento da vela de comando. Se a vela de comando não tiver pavio, não tem primeiro registro. Mas se ela tiver pavio no fechamento, esse pavio aqui, na ponta dele, tem o seu domínio de primeiro registro. Uma defesa muito forte do mercado, que a gente opera muitas vezes. E se você quer ver o primeiro registro sendo operado na prática, ao vivo, sem corte nenhum, entra no grupo do Telegram. Lá tem 8 lives por dia, tanto de mentoria quanto de operação. Vários professores lá dentro, para tirar a sua dúvida, com câmera aberta, microfone aberto, onde você tem liberdade de falar ali dentro, para tirar suas dúvidas. Então venha fazer parte você também do grupo do Telegram, totalmente de graça. Vou ficando por aqui e lembre-se, aprenda a pensar, não a copiar. Seja o seu próprio indicador.